Você já se perguntou, como é possível que um movimento dentro do próprio judaísmo reconheça Yeshua como Messias e ainda creia que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, é parte ativa da vida de cada um? E mais, já parou para pensar que essa mesma crença conecta as escrituras hebraicas, tão antigas, com as promessas do Novo Testamento? Antes de mergulhar nesse tema tão especial, quero agradecer a você que já é membro e apoia nosso canal. Seu apoio faz toda a diferença. E se você ainda não é membro, fica aqui o convite. Torne-se membro a partir de apenas R$ 4,99 por mês. Essa pergunta é complexa, mas os judeus messiânicos entendem que durante séculos houve uma separação dolorosa entre a igreja gentílica e o povo judeu. Essa é a realidade de muitas sinagogas messiânicas ao redor do mundo que unem o que há de mais belo na liturgia judaica, com a convicção de que o Espírito Santo atua hoje, assim como atuou entre os profetas e discípulos, marcada por perseguições, mal-entendidos e até por uma tentativa de apagar as raízes judaicas da fé em Jesus. E isso se reflete em orações fervorosas, cânticos que misturam o hebraico com outras línguas, reuniões de estudo, onde se pede discernimento espiritual, e eles creem que o Espírito Santo está preparando o povo para o retorno de Yeshua, e que haverá um grande avivamento entre os judeus, quando muitos reconhecerão o Messias e experimentarão o derramamento do Ruach HaKodesh em plenitude. Para eles, o Pentecostes, ou Shavuot, não foi um evento isolado, mas o início de algo que ainda está acontecendo, acima de tudo, numa disposição de viver, de acordo com a Torá. Mas agora, iluminada pela revelação do Messias, para eles, é o Espírito quem escreve a lei nos corações, como profetizou Jeremias 3:1 e 33. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Os louvores muitas vezes são espontâneos, com salmos cantados em hebraico, danças circulares e orações proféticas. Muitos testemunham curas, palavras de conhecimento e dons espirituais fluindo de forma natural, como parte da vida da comunidade. Para eles, isso não é algo fora do comum, mas um sinal de que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó está vivo, ativo e fiel às suas promessas. É como se as promessas dos profetas, de que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, se tornassem realidade diante dos olhos deles. É Ele quem dá força para testemunhar, coragem para enfrentar rejeições, discernimento para lidar com tradições e modernidade, amor para perdoar ofensas históricas e sabedoria para comunicar o Evangelho do Reino sem abrir mão da identidade judaica. Para eles, o Ruach HaKodesh é a ponte viva entre o Deus de Israel e cada coração que se rende a Yeshua, o Messias. É Ele quem sopra vida nova, cura feridas antigas e mantém a chama da esperança acesa. E é aí que mora uma das maiores riquezas dessa fé. O convite é para todos. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o seu gostei para fortalecer o canal, receba nosso abraço caloroso e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa entender mais sobre essa fé viva. E claro, não esqueça, torne-se membro, participe dos sorteios e continue conosco. Os judeus messiânicos não veem o Espírito Santo como um privilégio de poucos, mas como uma promessa que se estende a todos os que buscam viver uma vida de aliança com Deus. Em Yeshua, é uma fé que não se esconde atrás de dogmas, mas se expressa em atos de justiça, misericórdia e amor, guiados pelo Espírito. Para muitos, descobrir que existe uma comunidade judaica que mantém as tradições e, ao mesmo tempo, vive uma fé vibrante em Yeshua, movida pelo Espírito Santo, é uma verdadeira revelação. Para o judeu messiânico, não há conflito entre ser judeu e ser discípulo de Yeshua. É comum ver pais ensinando os filhos a orar, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, esposas intercedendo por seus maridos, maridos buscando direção para suas casas, todos conscientes de que não estão sozinhos, mas habitados por essa presença divina que transforma. Essa fé é comunitária, familiar e pessoal ao mesmo tempo. Pelo contrário, é o Espírito quem confirma essa identidade, lembrando a cada um de suas raízes e mostrando como tudo faz parte de um grande plano redentivo. Muitos dizem que antes de conhecerem o Messias, sentiam que faltava algo, e que foi o Ruach HaKodesh quem preencheu esse vazio, trazendo paz, propósito e direção. Isso abre portas para diálogos interreligiosos, quebra preconceitos e desafia até mesmo quem nunca imaginou que o Espírito Santo fosse um tema tão presente nas escrituras hebraicas. Joel 2:28, por exemplo, é uma passagem muito citada entre os messiânicos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pelo contrário, muitos judeus messiânicos mantêm festas bíblicas, costumes judaicos e um profundo respeito pelas escrituras hebraicas. Eles veem o Espírito Santo como o elo que une todos aqueles que creem em Yeshua,
independentemente da origem. Efésios 2, 14-18 é um texto-chave, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, o Espírito Santo não só confirma a identidade messiânica dos judeus, mas também une todos os crentes numa única comunidade. É comum ver celebrações de Pesach, Sukkot e Yom Kippur sendo realizadas com cânticos messiânicos e momentos de oração, onde se busca a direção do Espírito. É como se o passado e o futuro se encontrassem no presente. Tudo pela ação viva do Ruach HaKodesh. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Para eles, isso não é apenas uma profecia antiga, mas uma promessa viva que se cumpre diariamente. Para o movimento messiânico, recuperar essas raízes é uma forma de curar essa divisão e mostrar que crer em Yeshua e no Ruach HaKodesh não nega a identidade judaica. E não é só uma presença distante, mas uma força que consola, guia, fortalece e transforma. Isso porque, para eles, o Espírito Santo não apareceu apenas no Pentecostes, no livro de Atos, mas já estava ativo desde os primórdios. Como vemos em Gênesis, quando o Espírito de Deus se movia sobre as águas, essa continuidade entre o Tanakh e o Novo Testamento é algo que os judeus messiânicos prezam muito, pois para eles, não há separação entre velho e novo. É uma única história de redenção. Não se trata apenas de uma doutrina teórica, mas de algo muito prático. O Ruach HaKodesh é quem distribui dons espirituais, quem motiva o serviço, quem impulsiona o evangelismo, ou melhor dizendo, a proclamação do Messias entre judeus e não-judeus. Ele é visto como o Consolador prometido por Yeshua em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E já confere agora se você está inscrito no canal, ou se inscreva para não perder nenhum sorteio. E nenhum conteúdo que faz você crescer no conhecimento da fé e das raízes judaicas. Quando se fala em judeus messiânicos, muita gente ainda se surpreende. Afinal, para muitos, a ideia de um judeu que crê em Yeshua, Jesus como o Messias prometido, parece contraditória, mas não é, e dentro dessa fé está a confiança profunda no Espírito Santo. O Ruach HaKodesh, que, segundo eles, é o mesmo Espírito de Deus que pairava sobre as águas na criação, que inspirou os profetas e que agora habita no coração daqueles que reconhecem o Messias. Entender essa crença é mergulhar num encontro fascinante entre tradição e renovação, entre promessa e cumprimento. Os judeus messiânicos acreditam que o Ruach HaKodesh é uma presença real, viva e atuante. Muitos se perguntam, por que então tantos judeus não creem em Yeshua como Messias? Imagine, por exemplo, um judeu messiânico participando de uma celebração de Shabat, acendendo as velas, cantando em hebraico e, ao mesmo tempo, orando para que o Espírito Santo traga discernimento, paz e renovação. Para quem vê de fora pode parecer contraditório, mas para quem vive essa fé, é a experiência mais natural do mundo. É interessante perceber como essa crença no Espírito Santo molda toda a vida comunitária messiânica. No dia a dia, os judeus messiânicos buscam constantemente a direção do Espírito. Esse entendimento também impacta a forma como os judeus messiânicos enxergam o futuro. Ao mesmo tempo, essa crença não significa que abandonem suas tradições. Outro ponto interessante é como o movimento messiânico entende a unidade entre judeus e gentios. Não podemos ignorar o quanto isso é relevante nos dias de hoje, em que tantas pessoas buscam sentido espiritual. Quem já participou de um culto messiânico sabe como o Ruach HaKodesh é honrado ali. Talvez você esteja se perguntando como seria experimentar essa dimensão espiritual. Além disso, essa relação com o Espírito Santo traz uma perspectiva única sobre identidade, e isso se reflete na forma como famílias inteiras vivem a fé. Diante de tudo isso, fica claro que o Espírito Santo não é um detalhe na fé messiânica, mas um pilar. Então, se você tinha curiosidade de saber se os judeus messiânicos creem no Espírito Santo, agora já sabe. Não só creem, como vivem intensamente. Se esse tema tocou seu coração, lembre-se de se tornar membro do canal. É só a partir de 4,99 por mês. Agora quero ouvir de você. O que mais chamou sua atenção nesse tema? Você já conhecia essa perspectiva dos judeus messiânicos sobre o Espírito Santo?